Fernandinho, me diga uma coisa, você quer ser feliz, Fernandinho? Eu quero. Você sabe que dia 24 agora, dia 24, às 9 horas, que vai acontecer? Vai acontecer lá na Praça do Bandeirante, um grande ato em favor da Previdência. Estou lá. Você quer convidar todo mundo, Fernandinho? Eu quero. Está todo mundo convidado para esse dia de luta, Fernandinho? Tá. 97 anos, né, Fernandinho? 97 anos de Previdência, Fernandinho. Tá bom de aposentado, tá não, Fernandinho? É claro. Me diga uma coisa, Fernando, você é aposentado? Não. Conseguiu ainda não, Fernando? Eu não. Então você vai querer se aposentar e conseguir todos os seus direitos. Vai ou não vai, Fernandinho? Eu vou. Isso consegue como, Fernandinho? Lutando. Então você vai lutar, Fernandinho, até o final pelos seus direitos, Fernandinho? Eu vou. Vai ser que dia a reunião lá, Fernandinho? 24. Que horas, Fernandinho? 9 horas. Aonde, Fernandinho? Praça do Bandeirante. No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. Olá, bom dia para todo mundo. O programa Antena Ligada tá começando agora, o de hoje, né? Quarta-feira, muita chuva. Choveu aí na sua região? Puxa vida, hein? Teve bairros em Goiânia e algumas cidades do interior que a chuva foi muito forte, trouxe prejuízo, derrubou ponte em bairros aqui em Goiânia. Teve gente que foi arrastada. Pelo amor de Deus, motociclista, abre o olho. Com essas chuvas, não enfrente, não tente enfrentar as águas, não é assim? Quantas pessoas, quantos trabalhadores que se utilizam da motocicleta, da bicicleta para se deslocar, não é? Olha, consciência, hein? O programa Antena Ligada está só começando, esta é a Rádio Trabalhador. Eu sou o Roberto Nunes, nos bastidores com a gente, a jornalista Maísa Lima, aqui no estúdio comigo, em áudio e vídeo, William Rodrigues. Vamos fazer o programa juntos? O programa está só começando. Essa vinheta que você acompanhou agora, uma produção aí do Sandro Lima, é porque existe hoje uma fila. Ângelo Lima, perdão, o William está me ajudando aqui, ó. Ângelo Lima, tá? Que fez aquele vídeo aqui que você acompanhou. Existe hoje uma fila de 2 milhões de pessoas pedindo benefícios do INSS, na Previdência, que é a Previdência Social, que simplesmente não são atendidas. Então, o cidadão, 2 milhões de pessoas insatisfeitos com o trabalho da Previdência, do INSS, e os servidores, que são poucos porque o governo não faz concurso público, sobrecarregados e insatisfeitos. E aí? Deu no que tinha que dar. Na próxima sexta-feira, depois de amanhã, dia 24, os servidores
os servidores do órgão vão à Praça Bandeirante, aqui no centro de Goiânia, protestar. A fila está grande, o governo não faz concurso, não toma providência. A gente vai falar mais desse assunto no programa de hoje, e eu quero que você, que está acompanhando a gente pelos nossos canais, aqui pelo Facebook, pelo canal de áudio, venha fazer o programa Antena Ligada conosco. O programa é assim. Eu já vou apresentar os nossos convidados de hoje para você, porque o assunto que eu vou trazer aqui é muito sério. Você imagina, com essa chuvarada danada que está por aí, chuvarada danada, com alto índice de desemprego, com falta de políticas públicas para a população mais carente, inclusive e principalmente na área de moradia, sabe o que pode acontecer nos próximos dias? Sabe o que pode acontecer? 300 famílias podem ser colocadas no olho da rua nos próximos dias por uma ação que está ocorrendo em Aparecida de Goiânia, porque no próximo dia 29 vai ocorrer uma audiência pública na Justiça, uma audiência que é para ser de conciliação, e a gente vai entender melhor esse caso, mas qual é o fato real? O que interessa? Numa reintegração de posse, de uma área que não era utilizada para absolutamente nada, 300 famílias podem ser colocadas no olho da rua, com temporal e com falta de emprego, com tudo que está aí, sem que nem Estado, nem município tenham um plano, um projeto para acolher essas famílias. Tá, tira essas famílias das casas delas, que elas estão morando agora, bota no olho da rua. Gente, não são 300 pessoas. Se fosse 3, fosse uma, já seria um absurdo. Fosse uma, já seria um absurdo. 3, um grande absurdo. Nós estamos falando de 300 famílias. Vamos falar sobre esse assunto aqui, sem demagogia, sem ideologismos. Vamos falar de vidas humanas, de pessoas que trabalham e que podem ser despejadas no programa de hoje, entre outras coisas. Aliás, a atriz Regina Duarte, a Global, né? Global, ela aceitou assumir a pasta da cultura, que pode, inclusive, voltar a ser ministério. A gente torce para que ela faça uma boa gestão, para que tire as ideologias malucas de Bolsonaro de dentro da pasta da cultura. A torcida é essa. Será que vai dar certo? O que você acha? Deixa eu apresentar os nossos convidados aqui, e você vai deixando o seu joinha, o seu comentário aí nas nossas redes sociais. Hoje o programa tem a grata satisfação de receber aqui o doutor Vilmar Almeida, ele que é advogado do MLB. MLB é o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. Doutor, Olá, bom dia. Obrigado bom pela dia. sua presença aqui. Eu que agradeço pelo convite, uma satisfação estar aqui novamente conversando com vocês, né, sobretudo a respeito de um problema, né, tão sério, que é a questão da falta de políticas públicas habitacionais, né, que assolam em nosso país. Estar aqui com os companheiros do MLB de Aparecida de Goiânia é uma grande honra para mim, inclusive estar participando novamente, né, mais uma vez, obrigado pelo convite. Doutor, dependendo dessa decisão, dessa audiência do que acontece no próximo dia 29, 300 famílias podem ser colocadas no olho da rua com temporal, com chuva, com tudo isso. Sim. Esse é um fato que pode acontecer? A questão é que a decisão está mantida do juízo de Aparecida de Goiânia. O juízo ele não voltou atrás acerca dessa decisão, determinando, né, o despejo dessas famílias. E essa audiência do dia 29, que na nossa avaliação ela deveria ser uma audiência para discutir o problema da questão habitacional, da falta de moradia digna dessas famílias, ela, nos moldes que ela está se dando, ela vai ser uma audiência só para discutir o despejo dessas famílias. Tanto é que o que a gente vai ter de participação nessa audiência até agora, se ela acontecer nos moldes que o juiz está querendo. Só vai ter a participação das partes, que no caso são os moradores, né, a comissão de moradores, outras famílias, e a participação da Polícia Militar, né, tanto do comando de Aparecida de Goiânia como no comando estadual. E o que é muito errado. Nossa avaliação, se quer discutir uma possibilidade de conciliação, precisa, né, urge a necessidade de estar chamando órgãos
que discutem políticas habitacionais tanto a nível do município, do estado e da União, né, o que é pautado, por exemplo, pela resolução número 10 do Conselho Nacional de Direitos Humanos e o que até agora não aconteceu nesse processo. Então, essas famílias, elas vão ter seus direitos violados caso no dia 29 essa audiência ela aconteça nos moldes que ela tá se consolidando e que se discuta, né? Enfim, acho que não podemos nem discutir uma reintegração de posse nesse processo, conforme está se consolidando as discussões, né, que permeiam não só a questão da moradia, mas também o direito da criança e do adolescente, né? Nós temos na área pessoas com deficiência física, pessoas idosas. Então, é um conjunto de violações de direitos humanos que estão se consolidando, não só nesse processo, mas na atuação do poder público, né? Tanto o judiciário quanto do município. Deixa eu apresentar as nossas convidadas que estão aqui, que são moradoras, são pessoas trabalhadoras, pessoas que podem ter esses direitos que o doutor Vilmar estava falando aqui violados. E Tatiele, bom dia, obrigado pela sua presença aqui. Tatiele, que também é da coordenação da ocupação. Tatiele Xavier, obrigado pela sua presença. Bom dia, eu que agradeço, né, de poder estar aqui demonstrando aí a Jaqueline também. Ô, Jaqueline, obrigado pela sua presença. Bom dia, eu agradeço também o convite de vocês para a gente estar aqui podendo falar do nosso problema que está tendo na ocupação, que essa ordem de despejo é muito importante para que as pessoas saibam o que está acontecendo, né? Então, assim, a gente agradece mesmo o convite de vocês. Rádio Trabalhador, com você aqui pela internet, Facebook e outros canais. Entre aí e deixe seu comentário. A Cristiane já deixou vários comentários. Cristiane Cunha de Oliveira, bom dia, obrigado pelos comentários. Dia 29, próximo dia 29, está marcada uma audiência de conciliação em relação à ocupação lá do Alto da Boa Vista. Alto da Boa Vista fica em Aparecida de Goiânia, ao lado ali da Vila Del Fiore. É uma ocupação que hoje conta com cerca de 300 famílias que já estão nessa área há cerca de 1 ano e 4 meses, quase 1 ano e meio, estão morando nessa área. Essa área estava desocupada, essa área estava abandonada. Então, várias pessoas, pessoas que perderam o emprego, pessoas que não tinham moradia, que vêm de outros estados, parte das pessoas que já vieram de uma outra ocupação que tinha na Vila das Areias, foram lá para essa área, para não ficar debaixo de ponte, debaixo de lugares que são impróprios à vida humana. E ali, elas constituíram uma comunidade que hoje tem 300 famílias buscando dignidade, buscando se organizar, e são trabalhadores e trabalhadoras. É isso mesmo, Tatiele? São trabalhadores e trabalhadoras? Sim. Eu sou mãe de 3 crianças. Quando eu fui para lá, eu estava com 3 meses de aluguel atrasado, meu marido desempregado, e sem condições nenhuma de pagar aluguel, a energia estava cortada. Então, o que eu encontrei lá foi o refúgio para essa dificuldade, né? Porque R$500 de aluguel dá muito bem para fazer uma boa compra com alimentos para minhas crianças. E para mim foi a melhor coisa que aconteceu, foi eu ter conseguido uma moradia ali na ocupação. Se não fosse isso, vocês poderiam estar debaixo da ponte? Sim, com sua família? Com certeza. Então, por que eu faço esse tipo de pergunta aqui, que às vezes é chocante para muita gente? Porque fica parecendo que ali tem um bando de desocupado que não quer nada com nada, porque você passou lá na estrada e viu que a pessoa está ali sentada, não, lá ninguém faz nada, e não é bem assim. Isso é preconceito nosso. Então, quando a gente traz aqui a Tatiele, a Jaqueline, que vai falar também, eram pessoas que tinham emprego, que foram desempregadas. Existem cerca de 13 milhões de pessoas desempregadas no país e sem condições de pagar um aluguel de R$500, como ela pagava, depois de 3 meses, obviamente que o dono pediu a casa. E ela, como uma pessoa honrada, ela falou, não posso mais ficar aqui, eu tenho que entregar a casa para a pessoa. Qual foi o que sobrou? Ela ficou sabendo lá da ocupação e lá ela acolheu a família dela foi acolhida lá também pelo movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, e lá você encontrou um pouco de dignidade para sua família. É isso? Sim. Hoje, R$500, que era para eu poder pagar um aluguel, eu pude comprar um calçado para meus filhos, que era uma coisa que eu não estava tendo condições. Eu pude colocar uma alimentação melhor na mesa para eles, né?
e pude, assim, dar uma dignidade melhor para eles. Lá eles têm um lugarzinho deles dormir, tem onde eu posso preparar o alimento para eles, tem onde eles banhar. Então, é assim, é uma moradia digna hoje que eu tenho e sem a preocupação do aluguel. Que é o sonho de todas as pessoas. Jaqueline Pires, que também é da coordenação da ocupação, houve lá na semana passada uma grande assembleia que reuniu mais de 200 pessoas para discutir essa situação tão preocupante que é a manutenção da decisão dessa juíza de desocupação da área. Isso. Foi isso que aconteceu lá? Mais de Isso. 200 pessoas participaram. Mais de 200 pessoas participaram, várias entidades que estão mostrando apoio às famílias da ocupação. Isso para o pessoal ver que tem pessoas que nos apoiam e que estão junto com essas famílias lá, né? Então, igual a Tati ressaltou, que a maioria dessas famílias que estão lá que estavam na mesma situação que ela. E, assim, todas ali têm seu cantinho para morar, né? Então, tem muito idoso, muitas gestantes, né? Inclusive, várias crianças recém-nascidas que nasceram por esses dias. E a nossa preocupação é essa ordem de despejo que eles querem fazer sem sequer ter local para levar essas famílias, quer tirar as famílias dali e jogar no meio da rua. E assim, a juíza diz que não muda a decisão dela, e a gente também não mudamos a nossa decisão, que é de ficar ali, resistir, porque a gente não tem local para ir. Então, assim, as famílias que estão ali não vão sair dali para local nenhum, a não ser que seja um local definitivo e um local digno para essas famílias morar. Porque onde a gente estamos morando é igual a Tati falou, é um local digno, onde a gente tem um local para nossas crianças dormir, onde tem local para fazer nossas comidas, e ali a gente estamos vivendo muito bem. Doutor Vilmar Almeida, doutor Vilmar é advogado do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, o MLB. Próximo dia 29 está marcada esta audiência, e aí um ponto que o senhor já até comentou aqui, eu gostaria da gente aprofundar um pouquinho nesse aspecto. Não se vai discutir nessa audiência, vai tirar essas famílias de lá e provisoriamente essas famílias serão alocadas para um determinado local. Não existe essa discussão? Até o momento, essa discussão ela foi feita de forma muito superficial, para dizer que não foi feita. O que a gente tem acompanhado no processo é um debate muito ruim sobretudo, a realocação, o remanejamento dessas famílias para outro local mais digno que elas se encontram, porque não é só você cumprir um despejo, existem parâmetros para se cumprir com reintegrações de posse, com despejo, e a nossa avaliação, os parâmetros que visam proteger a violação de direitos dessas famílias, como eu já falei, de crianças, idosos, mulheres grávidas, enfim, pessoas com deficiência, na nossa avaliação, esses parâmetros eles estão, de longe, sendo cumpridos. Não estão sendo cumpridos. O Estado, tanto na figura do Poder Judiciário, quanto do poder municipal, o poder do Executivo Municipal, do município de Aparecida de Goiânia, não estão cumprindo com os parâmetros de proteção mesmo de direitos humanos dessas famílias que estão ali naquela área. Não se discutiu até agora a questão da moradia nos processos. Nós temos aí uma resolução, que é a resolução número 10 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é uma resolução que ela é voltada para atuação do poder público em caso de conflitos fundiários, rurais e urbanos. Essa resolução, ela traz elementos que têm que ser cumpridos, que têm que ser observados pelo poder público, quando o poder público está lidando com áreas de ocupação urbana, áreas de ocupação rural. E a gente não pode ser hipócrita de desconsiderar o problema habitacional no Brasil. O Brasil, ele tem aí, segundo a Fundação João Pinheiro, mais de 7 milhões e 700, o déficit do Brasil é de mais 7 milhões e 700 mil unidades habitacionais. A gente está falando de pessoas, a gente está falando de casas, de famílias que não têm moradia digna. Então nós precisamos estar atentos a esse problema e a gente não pode ser leviano em tratar um problema, que é um problema de falta de políticas públicas habitacionais, como um problema de mera irregularidade das edificações, porque são famílias pobres sim, mas famílias que estão morando com dignidade,
Então, a nossa avaliação é essa, que a gente não pode só tratar do despejo, a gente tem que tratar da moradia dessas famílias, do direito humano que elas têm, de ter uma moradia digna, e também a gente precisa considerar que o Estado foi omisso, o Estado brasileiro é omisso com as políticas públicas voltadas para a questão habitacional. O senhor mesmo falou aqui, né, questão da chuva, né, enfim, nós temos acompanhado, né, o MLB em Belo Horizonte, ele tem acompanhado inúmeras famílias que, após esse período de chuvas intensas, elas ficaram sem suas casas, né, porque, enfim, moravam em áreas de ocupação, né, irregular e tudo mais. Mas por que isso acontece? Por que essas famílias ficam sem essa casa? Porque não existem políticas públicas voltadas para moradia, né, para habitação digna, sobretudo de pessoas que são, enfim, né, vulneráveis socioeconomicamente. Então, essa audiência do dia 29, nos moldes que ela está se dando, ela vai consolidar todas as violações que essas pessoas estão sofrendo desde o início de suas vidas, enfim, né, em relação à falta de políticas públicas voltadas à habitação. Então, urge a necessidade, né, dos órgãos que pautam a questão habitacional, pautam direitos humanos no estado de Goiás, eles estarem interferindo, né, nessa demanda e fazendo com que se dialogue, né, a problemática social que envolve essa questão, enfim, para que essas famílias elas não sejam mais uma vez, né, colocadas em uma situação de extrema vulnerabilidade, enfim, né, para que o Estado ele não ocasione uma segunda violência, né, a essas famílias, porque tendo em vista que se elas estão na área de ocupação, foi porque o Estado não garantiu, né, uma política pública de moradia, que é um direito constitucional. E se o Estado vai lá, né, numa área que está ocupada, que é uma área onde as pessoas vivem bem, que é uma área que não estava cumprindo a função social da propriedade, né, uma área que não se delimitou ainda até agora, o juízo não delimitou se é uma área que o autor da ação possessória realmente possui, ou se era uma área de especulação imobiliária, né, enfim, eles vão sofrer outra violência do Estado, né, despejando eles de forma totalmente arbitrária, no nosso entendimento. Doutor Vilmar, o senhor falou um ponto aí, eu queria esclarecer. Para você que está ligando o canal agora, esta é a Rádio Trabalhador, bom dia, uma excelente quarta-feira, vamos fazer o programa juntos aqui. Hoje a gente recebe em estúdio o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, o MLBR, aqui, MLB. Obrigado. É muito diferente um do outro, né? Nossa Senhora. Me perdoem, é muito diferente. MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. O outro é questão de ideologia, bagunça, a gente não mexe com isso aqui não. Bom, doutor Vilmar, o senhor disse o seguinte, e me corrija se eu usar os termos jurídicos inadequados. A área que hoje tem 300 famílias morando, buscando um pouco de dignidade, e que está sendo motivo de uma demanda judicial. Essa área, para você que não sabe, ela é o Alto da Boa Vista, que fica ali ao lado da Vila Del Fiore, em Aparecida de Goiânia. Então, ali tem 300 famílias residindo já há quase um ano e meio. Essa área que hoje é fruto de uma demanda judicial, em que o suposto proprietário ele não conseguiu provar que é efetivamente dono desse local que as famílias estão morando, é mais ou menos isso? São dois processos que tramitam, né, contra essas pessoas que estão na ocupação Alta Boa Vista. O primeiro é uma ação de obrigação de não fazer, né, que na verdade foi ajuizada por uma associação de moradores que eles viviam na época na APA Serra das Areias, na região da APA, né, eles ajuizaram, né, essa ação contra o município de Goiânia, na época tentando que o município ele parasse de tentar, né, realizar despejos forçados contra os moradores sem que houvesse uma decisão judicial. Essa ação, que é referente à APA Serra das Areias, né, ela tramita, então, já há quase 2 anos, e a ação de reintegração de posse, que foi o que o senhor falou, que é a ação que o suposto proprietário ele reivindica a posse, né, que é um instituto jurídico diferente da propriedade, ele reivindica a posse, mas fundamentando nessa propriedade. E no processo existe essa questão suscitada, essa questão
por se tratar de uma decisão liminar, né, pelo menos que eu acredito seja justificativa, ela não foi sanada até agora, né? O proprietário, inicialmente, ele fala que a área que é dele era de 5 alqueires, que essa área teria sido ocupada. Quando surge a discussão no processo, falando que essa área ela não estava ocupada, levaram para o processo, né, um levantamento topográfico feito por um arquiteto, demonstrando que a área que estava ocupada, né, não era a área qual o autor dessa ação possessória ele reivindicava, e essa questão não foi sanada ainda pelo juízo, né? E para nós isso é gravíssimo. Por quê? Porque existe o risco dessas famílias sofrerem uma reintegração de posse em área que não foi pleiteada, né? Enfim, pode ser até uma área pública, a gente não sabe ainda, né? Que área, isso não houve essa Isso não está claro. Não está claro, e, sobretudo, pela característica da demanda, né? Na minha avaliação, como advogado, isso deveria ser sanado pelo juiz, porque não é uma demanda comum, né? Não é uma ação possessória de uma pessoa em face de outra pessoa, né? De uma pessoa, é uma coletividade. Ali que a gente tem uma coletividade, é quase que um bairro, são mais de 300 famílias, então o juízo ele precisa ter cautela, né, para estar dialogando, né, dialogando de forma a resolver o problema, né, que é a falta de moradia. Enfim, né, essas dúvidas elas precisam ser sanadas para que essas pessoas, elas, enfim, né, elas não sofram com uma decisão, com despejo, né, sem que não se saiba nem de quem que é a terra que está sendo integrada. São tantos absurdos, porque imagine você aqui comigo. Bom dia, Rádio Trabalhador, tem satisfação de ter a sua audiência aqui nesta quarta-feira. Lembrando que depois de amanhã, dia 24, na sexta-feira, os servidores da Previdência vão fazer um grande ato, servidores e os 2 milhões de pessoas, de cidadãos que estão com processos lá que simplesmente não saem do lugar, porque o governo não fez concurso, o governo não toma providência, os processos parados. Aí 2 milhões de pessoas aguardando benefícios na Previdência Social insatisfeitos, e os servidores que estão lá, que são poucos para dar conta de tanto trabalho, insatisfeitos também. Essa é uma luta pela moradia. Eu vou rodar o vídeo agorinha, que explica melhor essa situação para você de um ato que vai acontecer em Goiânia, depois de amanhã, na sexta-feira, às 9 horas, na Praça do Bandeirante, tá bom? Imagine você, desemprego alto no país, a pessoa perde o emprego, está procurando emprego, está fazendo bico, está fazendo esses trabalhos de aplicativo que rendem muito pouco, sem direito trabalhista, sem direito social, sem direito a nada. A pessoa é digna, ela não tem mais condições de pagar um aluguel de 300, 400, 500, 600 reais, e ela vai para uma ocupação. Foi o que saiu para dar um teto para a família, para os filhos, para o avô, para a avó, para a mãe. Isso cada vez mais vai aumentar no Brasil sem políticas públicas definidas de moradia. E está aumentando. E é uma realidade que está não só em Goiânia, em Aparecida de Goiânia, mas no Brasil inteiro. E nós temos este caso aqui da ocupação Alto da Boa Vista, onde nós temos aqui pessoas que estão passando exatamente por essa situação. Agora imagine você aqui comigo. A pessoa que está pedindo reintegração de posse ainda não conseguiu provar no processo que ela é efetivamente dona da área. Não está claro no processo ainda. Aí eu vou mandar 300 famílias para o olho da rua no meio da chuva do temporal e daqui a pouco, daqui 6 meses, descobre-se lá no processo que o cara não era dono da área. E as famílias foram colocadas no olho da rua. Olha o tamanho do absurdo. O outro absurdo, uma família colocada no olho da rua, com os filhos debaixo de uma marquise, sofrendo todo tipo de agressão, de dia, de noite, todo momento. Tá certo isso? Ah, Roberto, mas também não tá certo. Tá lá ocupando a área de outra pessoa. Então tá bom. Nós vamos pensar dessa forma hipoteticamente. A culpa é da família que perdeu o emprego? Que não tem condições de pagar o aluguel de 500 reais? E que encontrou naquele local uma situação digna de moradia até que se encontre uma solução. E a solução é colocar essas pessoas no meio da rua?
que vai acontecer se essas pessoas forem para o meio da rua? Aí, outro absurdo. Então, a gente não resolve um problema criando outro problema, né, doutor? Hein, Tatiele? Hein, Jaqueline? Nós vamos resolver um problema criando um problema muito maior, porque parece que o que a justiça está querendo fazer é uma injustiça. O que você acha? O que você tem a dizer? Assim, eu acho um absurdo, até porque assim, tem aí o programa aí, a GEAB, né, que faz o cadastro das pessoas, mas tem pessoas aí que tá com 17 anos na lista de espera. Tá na fila. Na fila de espera. A Prefeitura de Aparecida diz que é 17 mil pessoas nessa lista de espera. Por que eles não agilizam? Pega essas áreas que estão aí bagunçadas desse jeito e agiliza essa questão da moradia para a gente não precisar ficar passando por isso. Porque eu, com a minha família, não queria estar passando por isso. Mas foi uma necessidade e foi um refúgio que eu achei, tá morando lá com os meus filhos e com meu esposo. Então, assim, é um absurdo a gente saber que não só eu, mas tem várias outras famílias, tem deficiente físico, tem deficiente mental, tem pessoas com problemas crônicos de saúde. Então, igual o procurador falou para a gente no dia de uma reunião que a gente teve com ele, essas famílias, elas nasceram plantadas lá, então que elas voltem para o local de origem delas. E qual que é o local de origem? Se a gente somos moradores ali da região de Aparecida de Goiânia. É um absurdo. Local de origem é o Brasil, são todos brasileiros, né, doutor? Pois é. Ô, procurador, vamos voltar para o local de origem. Beleza, são brasileiros, vamos voltar para o Brasil. Bacana? Colocar a gente em ginásios. Ele já morou em um ginásio? Ele já morou na casa de parente? Igual ele falou. Vai morar na casa de parente, as que não tiver parente, a gente vai colocar em um ginásio. Ele já morou com parente? Ele já morou em um ginásio? Não, né? Porque ele tem um salário dele lá que é pago pelo povo. Somos nós que pagamos o salário deles. Se ele tem a casa dele, se ele tem o carro dele, é com dinheiro público, é com o nosso dinheiro que ele tem tudo aquilo lá. E nós não. Nós somos a mão de obra barata. Agora, assim, me permita que, diante de um assunto tão sério, o procurador mandar a pessoa morar com parente, você tá de brincadeira. Não, mas tá de brincadeira. Vai morar com parente? Pô, tu é bonzinho, hein, cara? Puxa vida. Eu tô fazendo aqui a brincadeira porque o assunto é tão sério. Né, doutor? É tão sério. Mas assim, que solução é essa? Que solução é essa, procurador? Puxa vida. Para você que está ligando o canal agora, eu quero mostrar para você, um vídeo de 30 segundos. Preste atenção nesse vídeo, ele tem só 30 segundos, porque depois de amanhã vai acontecer um ato aqui na Praça do Bandeirante. Preste atenção, acompanha aqui comigo, William. Esse vídeo... Sim. Vamos lá, então. Eu vou retomar aqui eu vou retomar o áudio aqui. Ó. Você está satisfeito com o que está acontecendo no INSS? Já percebeu como está difícil o acesso ao Instituto? E você, colega, que analisa e concede os benefícios, já percebeu que estão exigindo de você metas abusivas? Venha participar no dia 24 do nosso ato na Praça do Bandeirante, a partir das 9 horas da manhã. E você, da população que tem um benefício solicitado, leve seu requerimento. Vamos mostrar para a imprensa o quanto está demorando a concessão de benefícios. O fato é que a fila tem 2 milhões de pessoas já. Como é que se chega a essa situação? Você pode perguntar, se privatizar melhora? Tem que privatizar esse negócio aí, que aí melhora. Olha, eu tenho lá minhas dúvidas. Privatizaram, né? Botaram a Enel aqui em Goiás, né? Ficou uma beleza, né? Ficou ótimo, né? Ficou bom para você aí, né? Produtores perderam produção, o pessoal que tem salão de beleza não pôde trabalhar, o pessoal que tem laticínio, enfim, melhorou? Então, Nugo melhorou, né? HDT. Se você não sabe do que eu estou falando, não vou tratar desse assunto hoje, é que eu posso dizer para você com segurança que piorou. Por que piorou, Roberto? Porque no Hugo gastava-se 5 milhões de reais por mês e atendia-se a população. Com a entrada das OS, que aconteceu no governo anterior, o gasto do nosso dinheiro de contribuinte pulou de 5 para 20 milhões de reais, só no Hugo. E não atendeu a população, não, virou até CPI.
Deu até CPI da saúde no município de Goiânia e no estado de Goiás. Então, a questão aqui é outra, é concurso público, para dar oportunidade para tantos jovens que precisam do primeiro emprego, tantos jovens formados em diversas profissões que não têm emprego nesse momento, é abrir o concurso para o INSS e atender esses 2 milhões de pessoas, de cidadãos, que estão buscando seus benefícios lá. Né? E talvez uma força-tarefa agora no momento mais emergencial, mas com gente capacitada, e não com os aposentados do Exército. Aí também não é solução, hein? Você sabe por quê? Porque o pessoal que está aposentado nas Forças Armadas não tem capacitação para analisar processo do INSS. Eles não têm essa capacidade. Muitos são idosos já. Então, essa solução, ela realmente foi colocada aí, ela é um absurdo. Vocês viram aí a Elis Regina? Elis Regina, eu estou com a música da Elis Regina aqui, Como Nossos Pais, na cabeça, e vou rodar aqui no final do programa para vocês. A gente vai encerrar com a Elis Regina, música maravilhosa e que deixa um recado muito sério para que todos nós possamos pensar um pouquinho na vida que a gente tem hoje e no que está acontecendo nesse país. Deixa eu agradecer a presença aqui no programa de hoje da Jaqueline Pires da Silva, ela que é uma das coordenadoras da ocupação Alto da Boa Vista. Esta ocupação fica ali ao lado da Vila Del Fiore, em Aparecida de Goiânia, e são 300 famílias que estão preocupadas com uma decisão que simplesmente querem colocar essas famílias no olho da rua. E a Jaqueline veio aqui hoje trazer um pouco da história dela, de luta dessa ocupação. Jaqueline, se a gente pudesse dar um recado assim para a população que não entende muito o que é uma ocupação e tal, o que a gente poderia dizer? O que vocês querem? Olha, a ocupação é a gente que, igual a Tati fala um pouco sobre a gente que não tem a condição de pagar um aluguel que está sendo despejado, a gente vai para esse local, a gente se organiza e tem um local digno para a gente morar, porque ali eu considero que a gente tem uma moradia digna, né? Então, assim, a gente não somos um bicho de 7 cabeças, igual muitos povos acham que ele só tem bandido, pessoa desocupada. Não, a gente somos trabalhador e estamos fazendo valer um direito que é nosso, que é o direito de ter moradia. E estamos ocupando um lugar que não fazia valer sua função social. E queria deixar bem claro, assim, que queria chamar a atenção do Estado, do município, que olhasse para essas famílias para que não possa acontecer o que já aconteceu no Parque Oeste Industrial. Porque as famílias que estão ali não estão dispostas a sair daquele local para ir para o olho da rua. A gente vamos resistir, vamos ficar ali, estamos dispostos até sair, mas que seja para um local definitivo, não para o olho da rua. Tá dado o recado aí, agradecer também a presença da Tatiele Xavier, que também é da coordenação, que trouxe um relato muito bonito aqui, ela enquanto trabalhadora, mãe de 3 filhos, casada, ficou sem emprego, ficou sem condições de pagar um aluguel de R$500, e para dar um pouco de dignidade, segurança para suas crianças e para sua família, só teve como opção, eu estou colocando opção entre aspas, ir para uma ocupação, ir lá ter os seus filhos numa situação mais digna, para poder, inclusive, buscar, ir atrás de emprego e atrás de uma dignidade. E ela traz esse relato aqui tão bonito de mais uma mulher lutadora desse país, e que agora, conforme a gente tratou no programa aqui, corre o risco de ser despejada desse local que não cumpria a sua função social. Aí eu encerro agradecendo a sua presença, Tatiele, e deixando o microfone aí para suas considerações. Então, eu quero agradecer, né, por estar aqui, que isso é uma força maior que a gente tem, porque aí outras pessoas passam a conhecer a nossa luta ali por moradia, né? Que é um direito de todo cidadão, que é a moradia. E deixando aí quem puder estar nos apoiando, está nos procurando ali, eu, a Jaqueline, tem mais pessoas que são representantes ali da ocupação, e que é isso aí. Eu deixei de perguntar, mas assim, vocês chegaram a procurar a classe política, algum vereador, algum deputado, vocês também estão buscando a classe política? Porque na hora de pedir voto é bom, né? A gente vai lutar por moradia, por direitos, por saúde, por educação. Vocês estão procurando a classe política também? Sim. Sim, nós temos aí o professor Alcides, que está nos apoiando. Tem também o vereador Erivelto, né? E qual mais, gente? Tem o
O Lucas Doido também, que é um O Lucas líder Doido. comunitário que está também ajudando. O Lucas. Porque, olha, no independente de partido aqui, tá? É independente de partido. Nós estamos falando aqui de brasileiros e brasileiras, pessoas de Goiânia, Goiás, Aparecida e de outros estados que moram nessa ocupação. E nós estamos falando de um problema que é de toda a cidade. É de quem mora no Marista, no setor universitário, na Vila Nova, lá no Subaco da Onça, não é assim que o povo fala? Lá no Subaco da Onça, não sei o quê. Todo mundo é trabalhador e tem direito a uma moradia digna, independente do bairro, seja setor nobre, seja um setor mais afastado. É um direito meu e seu. E não é porque você está no Marista, no setor Bueno, Oeste, que a ocupação é um problema de quem está para lá. Não, é uma ocupação de todos nós, cidadãos brasileiros, cidadãos goianos. Não é isso? Então, toda a classe política aí tem que se envolver nisso. Deputados e principalmente vereadores de Aparecida de Goiânia, porque lá tem trabalhadores, tem mães e pais, pessoas que trabalham e que têm o direito humano de ter esse acesso à moradia digna. E aí nós vamos botar a boca no trombone aqui desde a Rádio Trabalhador, e nós não temos problemas aqui com questão de partido político. Agora, faz valer aí o seu mandato, vereador ou deputado. Faz valer, porque só o pessoal ligado a partido de esquerda que tem que fazer luta por moradia, luta por direitos humanos? Não é só. O pessoal de esquerda já faz isso. Os partidos mais à esquerda têm como bandeiras principais essas situações. O direito humano, o direito ao trabalho, os direitos trabalhistas. Só que, depois que está eleito, é vereador de todo mundo. Não é isso? Então, nós tem que cobrar desses políticos mesmo. Eles estão cobrando deles aí, justamente quando a gente vai procurar os políticos, a gente não procura partidos, né? Então, assim, deixando bem claro, né, Delmar, que tem um vereador Panda, que é de um partido, vereador Heriberto, que é do outro, professor Alcides, que é outro também. Então, assim, a gente não quer saber de partido, a gente quer saber de ajuda, de apoio. Porque todo mundo fala que vai dar moradia, saúde, educação e segurança na eleição, não é assim? Né? Então, Agora a gente está aí para cobrar deles, estamos... Bom dia para o Altenir Santos. Morar dignamente é um direito humano. O Altenir deixou o recado dele aí na nossa rede social. Obrigado pela presença. Agradecer também ao doutor Vilmar Almeida, ele que é advogado do MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. Doutor, obrigado pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos que o senhor faz. E a Rádio Trabalhador vai continuar acompanhando essa situação, porque tem situações que são jurídicas, são complexas, mas, acima de tudo, o que nós aqui, enquanto imprensa, que luta em defesa da classe trabalhadora, e esse é o papel da Rádio Trabalhador, nós estamos vendo aqui, duas mães, duas famílias, né? Os filhos estão em casa, estão na escola, mas são mães, são trabalhadoras, lutando por um direito que todo brasileiro tem e é constitucional, o direito à moradia. Sim, eu que agradeço o convite. É importantíssimo esse papel que a rádio está desempenhando, sobretudo para denunciar, né, a violação de direitos humanos que essas famílias elas poderão sofrer caso esse despejo ele aconteça, sobretudo nos parâmetros que ele está se dando. Quero parabenizar mais uma vez aqui a rádio, né, por estar fazendo essa denúncia. Não é todo canal, né, que está aberto para essas famílias, independente, né, se são pessoas em situação de vulnerabilidade ou não, é um problema que viola, né, a nossa Constituição. E a história de Goiás, a história do Brasil é um país de ocupação, é uma história de ocupações. Doutor, olha mesmo. Não perca o seu raciocínio. Olha que interessante o comentário aqui do Alberto Souza. Obrigado também a Sheila que está acompanhando a gente aqui. O Alberto falou assim, uma pergunta ao procurador, quem nasceu lá permanece lá? Porque o procurador mandou voltar para o lugar de origem. Tem crianças que nasceram na ocupação. Então, vai permanecer lá, procurador? Já que tem que voltar para o lugar de origem? Exatamente. Essas crianças nasceram lá, então. Lá é o país delas, elas vão ficar lá. A nação dela. Não, porque diante da colocação do procurador, para você que está ligando no canal agora, teve um procurador que mandou simplesmente as famílias estão lá e morar com parente, e morar no ginásio, sei lá o quê. Aí não dá, né? Então, doutor Vilmar, é um direito constitucional, né? Não se discute isso. Exatamente, aplicação imediata. O Brasil é signatário de vários acordos internacionais, além de ter garantido constitucionalmente o direito da moradia. Então, o que não pode acontecer é o Estado,
né, com a desculpa de que não tem verba suficiente para implementar políticas públicas, não cumprir com seu papel e, além disso, reintegrar, despejar essas famílias violando todos os direitos delas. Então, o que está se consolidando, na minha avaliação, não pode acontecer de forma alguma, né? O município de Aparecida de Goiânia, ele não pode cumprir com esse despejo e ele precisa pautar o direito à moradia também, não pautar apenas o despejo dessas famílias nesses processos judiciais que estão tramitando. Então, é crucial que a gente denuncie isso e que se mude a postura, né, como tem se lidado com essas famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica em Aparecida de Goiânia. Acho que, enfim, né, parabenizar novamente e agradecer e também já deixar como indicativo que no dia 29, caso essa audiência ela aconteça, se for possível, a Rádio dos Trabalhadores está lá em Aparecida, né, e vocês acompanharem, fazer, né, se for possível, fazer a cobertura dessa audiência, tendo em vista os desdobramentos seríssimos que poderão se dar, né, após nós vamos fazer todo o esforço para fazer essa cobertura e, obviamente, que se a ocupação de uma área que não estava servindo para absolutamente nada, por 300 famílias de trabalhadores e trabalhadores que, por algum motivo, perderam o emprego, a situação do país, se jogar esse povo, essas pessoas, esses seres humanos, nas ruas dos temporais de Goiânia for solução para alguma coisa, então o procurador está certo. Mas se jogar 300 famílias nas ruas, nas noites frias, com seus filhos, com seus idosos, não for solução, então esse procurador tem que rever sua situação e essa juíza tem que botar a mão na consciência e nós vamos estar juntos lá para cobrar isso. Obrigado, Tatiele, Jaqueline, obrigado, doutor Vilmar Almeida. Acompanhe aqui comigo para a gente encerrar o programa. A Regina Duarte, que pode ser a nova ministra da Cultura, está em Brasília cumprindo lá agenda sigilosa. E aí o pessoal fica assim, vocês torcem contra? Não, eu não torço contra absolutamente nada. Eu quero é que o Ministério da Cultura volte a ser ministério, volte a ser da cultura, e não do não sei quem na goiabeira, e não sei quem não sei aonde, que promova a cultura, não só de A nem de B, mas de todos. Então, a gente está torcendo aí por uma boa gestão da Regina Duarte. Agora, se ela fizer, como esse procurador aí está mandando o povo morar com parente, nós vamos falar aqui. Eu não tenho problema com a Regina, uma grande atriz global da Globo, né? Representante lá da Globo. Não tem problema com ela. Eu quero uma boa gestão para a cultura. Um espaço aí para as populações, com projetos para as populações mais pobres, para que a cultura chegue lá na periferia, nas escolas pobres, nas escolas onde as crianças vão porque tem merenda. Eu quero que a cultura chegue nesses espaços e que tenhamos cinema, teatro, dança, música, pintura, literatura, e tenhamos tudo isso. Agora, se ela vier com conversa fiada, o programa aqui vai falar mesmo, não tenha dúvida disso. E para encerrar, viu, William, que eu já estou encerrando aqui tem um tempão, mas não posso deixar, a Vale, você lembra da tragédia de Brumadinho? A Vale tinha conhecimento sobre o risco de rompimento de Brumadinho. Vou repetir para você. A Vale tinha conhecimento sobre o risco de rompimento. Essa matéria está no DM absurdo de hoje, tá? Então, tá aí, ó. A denúncia foi baseada em investigações feitas aí entre Ministério Público de Minas Gerais, Polícia Civil e mais um bando de gente. E aí, resumindo aqui essa notícia. O presidente da Vale mentiu para a população brasileira quando disse que a Vale não sabia que tinha risco, que a Vale se baseava em documentos que comprovavam que a barreira lá era segura. Ele mentiu para a população brasileira. Ele mentiu para aquelas famílias dos funcionários que estavam almoçando naquele dia, que foram varridos por uma lama tóxica. Ele mentiu para as famílias que até hoje não receberam indenização. Eles mentiram. Sabe por quê? Por ganância. Por ganância, por dinheiro. Esse é o Brasil que a gente está vivendo e o programa Antena Ligada vai botar a boca no trombone, sim. A gente termina, eu prometi para você, tem que cumprir. Vamos terminar aqui com uma... Já está no ponto? Elis Regina, né?
a nossa Pimentinha, uma das maiores cantoras do Brasil. A filha está aí cumprindo um papel bacana também, né? Mas eu vou trazer para você, então, como nossos pais, para a gente terminar o programa de hoje assim, em alto astral, com força aí pelo pessoal da ocupação, viu? Bom dia para todo mundo, o programa Antena Ligada, volta amanhã, tchau, tchau. Não quero lhe falar, meu grande amor, de coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver